paz do Senhor Jesus. Hoje vamos para mais um dia de devocional e hoje a gente está junto para falar um pouco mais sobre o poder da união familiar para cumprir o propósito de Deus. Eu queria estar contextualizando, trazendo para nossa memória personagem bíblico, né? A gente está celebrando esse mês as coisas criadas e eu queria trazer o personagem, falar um pouco sobre Noé e sua família, que se encontra no livro de Gênesis, a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz assim, né? E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e as betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. O versículo 22 fala assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Aqui nós conhecemos bastante esse contexto bíblico, né, que fala sobre a Arca de Noé, mas nós queremos aqui contextualizar o poder dessa união familiar quando a família ouve a voz de Deus e começa a trabalhar em prol do que o Senhor está orientando aquela família. O contexto que Noé vivia naquele momento, Noé ele estava no meio de um povo corrompido, como a Bíblia menciona. E assim, ele ouvir a voz de Deus, seguir o mandamento do Senhor, no meio de uma geração que não acreditava naquilo que seria possível aos olhos de Deus, ele era considerado um homem louco. E eu começo a pensar um pouco na sua família, na sua esposa, nos seus filhos, quando ele chega para contar esta notícia para sua família e seus filhos, que assim, o Senhor havia visitado Noé para que Noé construísse uma arca. E como nós mencionamos aqui na Bíblia, não é uma arca de brinquedo, era algo que caberia muitos animais, a sua família também estaria ali dentro. Então seria assim, uma construção que levou anos para se concretizar. Então aquela família em união, aquela família no mesmo propósito, ela precisou acreditar que a voz que falou aos ouvidos de Noé era a voz de Deus. Isso por quê? Porque existia um propósito de continuar com a nossa humanidade, ou seja, a raça humana. Deus olhou para baixo e viu que tinha um homem justo na terra e esse homem era Noé. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque graças a um homem, graças a uma família trabalhando junto, hoje nós podemos estar aqui para quê? Para viver a plenitude do Senhor. Nós podemos aqui celebrar essas coisas criadas. E nós queremos sim celebrar que através da vida de uma família, eles conseguiram criar essa grande arca e através de tudo isso, nós podemos hoje estar junto aqui para poder compartilhar para outras vidas que o Senhor Jesus continua ainda cuidando de cada detalhe de nossas vidas. E nós sabemos que a espera e os desafios realmente podem ser muito difíceis, né? Mas Deus, ele nos recompensa através daquilo que nós depositamos a Ele. Então podemos pensar nessa história, nesse contexto. A Bíblia não relata muito sobre a esposa de Noé, mas é muito interessante pensarmos que talvez não seja tão fácil você receber uma palavra que talvez não tenha sido falada diretamente a você, ou seja, ao esposo, e realmente caminhar por aquela visão. Então é importante que nós, como família, estejamos unidos na visão, estejamos juntos naquilo que vai ser realizado. Né? Naquele momento ali, eu acredito que se Noé ele conseguiu concluir, a esposa dele dividiu esse período com ele, né? Ou seja, no cuidado da casa, com os filhos, com tudo que envolvia aquele período. Então a gente entende que houve uma unidade, né? Houve um entendimento de uma palavra. Né? E quando a família ela caminha junto com o propósito, isso significa que tudo que envolve a casa, né, os filhos, vão estar dentro do mesmo contexto. Então tudo se torna mais leve, porque não é o compromisso dele, é o meu compromisso também junto a ele, é o nosso compromisso como família. Nós hoje temos 2 filhas, então tudo que nós fazemos para o Senhor, na casa do Senhor, envolve as nossas filhas. Então se hoje eu participo de uma escala, né, independente de ser sozinha, ele também participa. De forma que não esteja talvez presente naquele momento em corpo físico, mas está ali intercedendo, orando, está unido. E isso faz com que tudo seja mais leve. Isso faz com que o nosso entendimento alcance um lugar maior no Senhor, porque realmente o nosso coração está depositado nele por um entendimento.
Eu queria também ler novamente aqui o versículo 9 e o versículo 22 para nós finalizarmos. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 22. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. É importante nós entendermos esse contexto de Noé, porque Noé ele tinha comunhão com Deus. Então, quando ele chega para dar a notícia, para passar o recado para sua família, aquela família reconhecia verdadeiramente que aquele pai, aquele homem era um homem perfeito diante dos olhos de Deus, era um homem reto, era um homem justo. Então, por isso, valia a pena continuar neste propósito, valia a pena todo o esforço, porque eu penso assim, não foi só na criação, na confecção da arca. Quando eles entraram para dentro da arca e eles tiveram que cuidar de todos aqueles animais que ali estavam. Imagina, animais que comiam, que bebiam, que defecavam dentro da arca. Então a família tinha que estar unida para manter aquele ambiente ordenado, organizado, para que após 40 dias, 40 noites do dilúvio, todos pudessem sair dali daquele ambiente em harmonia e ver que a mão poderosa do Senhor, que foi o principal ingrediente em tudo, manteve-os em segurança. Então a família, o casal, eles precisam estar unidos, eles precisam estar enxergando o propósito, o alvo, que eles vão chegar no mesmo lugar. Noé e sua família, um bom exemplo para nós pegarmos, nós nos alicerçarmos no que eles fizeram, no que eles nos ensinaram e nós entendermos assim, será que eu estou andando com o Senhor? Será que eu estou sendo um homem justo, íntegro, para que no dia que eu falo algo para minha família, no dia que eu comunico algo que o Senhor está falando comigo, a minha esposa, as minhas filhas vão poder aceitar aquilo que eu estou falando, ou a minha conduta não é uma conduta que a minha própria família não vai acreditar naquilo que eu estou falando? Então nós precisamos sim entender que a família precisa estar unida em um só propósito. E o propósito é atender o chamado, o chamamento do Senhor para cumprir o ID. Então nós estamos aqui hoje para trazer essa mensagem para você, para sua família, que você possa, sim, um ouvir o outro e entender que a voz de Deus tem que ser a voz que ecoa dentro do nosso lar. Então eu queria deixar essa meditação, nós queríamos junto deixar essa meditação para a vida de vocês, que seja uma família próspera, que seja uma família que ouve a voz do Senhor e atende os seus mandamentos. E é muito interessante lembrar, não esquecer, guardar no nosso coração que existe uma recompensa pela nossa fidelidade ao Senhor. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe seu dia.